Você já pensou em criar gráficos e dashboards interativos no Excel utilizando a função PROC-V? Se esse vídeo te interessa, fica comigo até o final. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E para começar, para você que está chegando aqui por hoje e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações para que você seja notificado toda vez que a gente postar algum conteúdo novo por aqui e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, beleza? E como eu disse, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como criar gráficos para dashboards, um gráfico que seja interativo utilizando a função PROC-V. A gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre a função PROC-V, sobre como criar gráficos, mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai criar um gráfico que é interativo, para que na medida que a gente modifique algum valor em uma célula, esse gráfico ele vai corresponder a vai interagir de acordo com os dados que a gente modificar. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo aqui para eu poder te mostrar como a gente vai fazer essa funcionalidade, aplicar essa funcionalidade no Excel. Bom, isso daqui é a nossa planilhazinha interativa com gráfico interativo que eu criei somente para poder exemplificar para vocês como que vai funcionar. Veja aqui em cima, aqui na parte de cima, eu tenho os dados aqui referente a vendas fictícias de determinado ano. Então, toda vez que eu selecionar um ano diferente, esse meu gráfico vai corresponder e ele vai modificar os dados, ele vai ficar interativo, vai ficar uma coisa muito mais visual para você apresentar nos seus dashboards, enfim, nos seus relatórios que você for colocar. Então a gente vai aprender a criar e a fazer essa funcionalidade com a função PROC-V, para que fique bem interativo. Então o que a gente vai fazer? Vou vir aqui nessa planilha, nessa parte, aqui é onde que está a nossa base, eu vou fazer isso daqui, eu vou copiar, antes de mais nada, deixa eu criar uma planilha nova, para a gente poder estar fazendo isso. Criei uma planilha nova aqui, criando o botãozinho de mais, ele vai criar para mim uma nova planilha. Eu vou vir aqui agora e vou copiar essa primeira parte aqui em cima. Eu quero copiar, Ctrl C, e vou dar um Ctrl V aqui nessa parte de cima. Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom para ficar melhor. Aí, beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar esses dados, para a gente poder então aplicar a funcionalidade do PROC-V. E outra coisa que a gente vai aplicar aqui também é sobre validação de dados. Eu quero preencher esse campo aqui com uma lista de informações, com uma lista de dados. Para isso a gente vai utilizar a validação de dados. Nós também temos um vídeo aqui no canal falando sobre validação de dados. Eu vou deixar na descrição, ou em algum card aqui para que você possa acessar e estar conferindo também sobre essa funcionalidade que é a validação de dados. Mas vamos lá. Então a primeira coisa que eu quero fazer é trazer os anos aqui para a gente poder interagir. Então para isso eu vou selecionar essa célula, vou vir aqui na minha guia de menu, na aba de dados, e vou vir na opção de validação de dados. Tá vendo aqui, ó, validação de dados. Vou clicar em validação de dados, ele vai abrir para mim essa janelinha, eu vou selecionar a opção de lista, porque eu quero trazer uma lista de dados. Vou vir aqui na minha parte de fonte, vou clicar. E a minha fonte, onde que eu tenho os anos aqui, ó, ele está aqui, ó. Eu vou selecionar então esses três aqui, ele vai trazer para mim essas três opções, esses três dados. Então se eu vier aqui agora, ele já tem para mim aqui, ó, 2020, 2021 e 2022. Então já criei a minha validação de dados, onde que eu vou estar interagindo. E como eu disse, a gente vai estar utilizando a função PROC-V. A gente tem vídeo aqui também, você pode estar buscando aqui no canal para poder estar assistindo. A gente vai utilizar a função PROC-V para fazer com que esses dados venham agir de forma dinâmica. Na medida que eu selecionar o ano, ele vai então trazer o valor do mês de janeiro, do mês de fevereiro e assim por diante, beleza? Então vamos lá. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função PROC-V, eu vou dar sinal de igual, PROC-V. Vou dar um tab aqui para poder abrir. Então a função PROC-V, ela pede para mim alguns argumentos. Quais são esses? O primeiro argumento que ele vai me pedir é o valor que eu quero procurar na minha matriz, na minha tabela. Qual é o valor que eu quero procurar? No nosso caso, o valor procurado vai ser o ano. Vou selecionar a célula ano e para garantir para que depois que eu venha arrastar
arrastar o valor das fórmulas, essa fórmula para as outras células, que ela vai ficar travada, eu vou pressionar a tecla F4, para que ele coloque esse símbolo de dólar entre a letra e entre o número, para poder que isso significa que a célula vai ficar travada, ela não vai se movimentar de acordo com eu arrastar a fórmula para as outras células. Vou dar ponto e vírgula. Onde que está a minha matriz? Onde que está os meus dados que eu quero buscar? Está aqui na minha planilha 1. Então eu vou vir aqui na minha planilha 1, vou selecionar a minha matriz, que é essa daqui. Selecionei a matriz, vou fazer a mesma coisa. Eu quero travar essa matriz para que ela não se movimente de acordo com o que eu arrastar os dados. Vou pressionar a tecla F4 para que isso ocorra. Você repara aqui em cima ele já fez isso. Vou dar o ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu quero trazer? A gente sabe que o PROC-V ele começa a contar da esquerda para a direita, sempre a partir da coluna 1. Então a coluna 1 ela está trazendo para mim o valor do ano. Mas o que eu quero é do mês de janeiro, que é a coluna 2. Então, vou colocar aqui, coluna 2, ponto e vírgula, eu quero o valor exato. Vou fechar o PROC-V e vou dar Enter. Ele trouxe o erro, lógico, por quê? Porque eu não tenho nada aqui na minha célula, mas se eu vier aqui agora e selecionar, por exemplo, 2020, ele já vai trazer para mim um valor. Vamos conferir se é esse valor? Então tá aqui, ó, o mês de janeiro. Beleza? Só que repare que na minha fórmula, eu coloquei aqui a coluna, sempre o número 2. Imagine, eu vou ter que vir aqui colocar o número 3, número 4, número 5. Eu posso fazer isso também de uma forma dinâmica, selecionando o valor de uma célula. Como fazer isso? Eu deixei aqui uma linha em branco. Se você não tiver uma linha em branco, você pode inserir uma linha. Eu vou colocar aqui em cima essa minha referência. Então, a minha coluna 1 lá não começa por aqui, então eu vou numerar essas colunas aqui em cima para que isso fique mais interativo. Então eu vou colocar aqui, ó, coluna 1, coluna 2, vou selecionar aqui esses dois números, vou clicar aqui no cantinho e vou arrastar que ele já vai preenchendo para mim na sequência, ok? Para a gente poder deixar isso aqui um pouco mais dinâmico. Feito isso, vou voltar aqui na minha fórmula, vou pressionar a tecla F2, ou eu posso vir direto aqui na minha barra de fórmulas, e aqui é onde que é o valor da minha coluna, o número de índice da coluna, eu vou substituir pela minha célula, que é o número 2 aqui em cima. Vou clicar, vou selecionar, vou dar Enter, e ele vai funcionar da mesma forma. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no cantinho e vou arrastar essa fórmula para as demais células. E prontinho, você pode ver então que ele trouxe todos os valores. Se eu vier aqui modificar, ele vai modificar esses valores também. E agora, para a gente poder finalizar, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o meu gráfico para ele poder interagir de acordo com o que eu selecionar. Então eu vou fazer isso daqui, eu vou selecionar os meus dados, vou vir aqui em cima no menu Inserir, vou selecionar aqui um gráfico de colunas, vou clicar e prontinho. Vou só ajustar aqui para poder ficar direitinho. Eu gosto de modificar aqui o layout do gráfico, eu gosto de colocar esse layout, excluir essa legenda, excluir também isso daqui. Eu só selecionei e deletei e prontinho. Se eu quiser mudar de cor ou não, agora o meu gráfico ele vai ficar interativo. De acordo com o que eu seleciono o ano, ele vai modificar os dados para mim. Beleza? É isso aí, galera. No vídeo de hoje a gente aprendeu a como criar um gráfico interativo, um dashboard interativo, utilizando a função PROC-V e também a validação de dados. Eu espero que você tenha entendido, compreendido o que a gente aprendeu, o que eu te mostrei aqui hoje, é como fazer, como usar essa funcionalidade no Excel. Se você não entendeu, volta de novo, assiste de novo o vídeo, até que isso venha ficar fixado na sua cabeça. Para você que ficou até o final do vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um e-book que eu criei que fala sobre Excel para empresas. Como as empresas utilizam a ferramenta do Excel e como as pessoas também podem utilizar essa ferramenta, dominar essa ferramenta para poder conquistar melhores posições nas suas carreiras. Então eu vou deixar o link desse e-book aqui na descrição. Acessa, dá uma conferida lá que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você.
Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Um forte abraço e eu te espero no próximo. Valeu!